superioridade, a exposição bíblica de Colossenses, vamos estar hoje no capítulo 2, versículo 4. Cristo é superior ao filosofismo. Nós já estudamos o que é o filosofismo, mas também vimos que a superioridade da obra de Cristo, em vários aspectos, vimos que Cristo é o Salvador, vimos que Cristo é o Criador, vimos que Cristo é a cabeça, vimos que Cristo é a reconciliação, vimos que Cristo é a esperança da glória, vimos que Cristo é o mistério de Deus. Portanto, diante de todo esse cenário de quem é Cristo, nós podemos notar que ele é superior sobre o sistema religioso falso. E o sistema religioso falso, ele é sincrético, ele tem sincretismo. Ele vai misturando verdade com sofismas. O que são sofismas? É algo que produz a ilusão da verdade, uma estrutura interna enganosa e mentirosa. E isso adentrou o cristianismo. Começou o problema lá em Colossos. E Paulo, antes que tudo isso acontecesse, ele está abrindo os olhos sob a direção do Espírito Santo. Porque ele expõe isso 100 anos antes disso realmente acontecer. Muito bem. O verdadeiro cristianismo, então, exige o que de nós? Total dedicação intelectual e total dedicação religiosa a Cristo. Por quê? Porque ele é superior. Cristo é superior ao filosofismo. Cristo exige dedicação intelectual e religiosa. Uma das mentiras que tem adentrado as portas das igrejas é que não precisa o intelectual. O intelectual, meus irmãos, o que é intelectual? Entender o que você crê. Você tem que estar sempre pronto para dar a razão da sua fé. Razão. Se você não entende, não compreende o que você crê, você está enredado numa falsa doutrina. Porque isso veio do sincretismo religioso, do paganismo para o cristianismo. Paulo, ele vai ilustrar para a boa compreensão de todos a superioridade de Cristo e a necessidade da nossa dedicação a Ele, ilustrando com figuras esse compromisso que devemos ter com Ele. Vamos lá. Assim digo, para que ninguém nos engane com raciocínios falazes, que é o sofismo, que é algo que parece verdade, mas não é. Algo que não está no texto bíblico, não está no ensinamento bíblico, mas parece verdade. Grande parte, eu diria que a maioria das pregações que eu tenho visto na internet tem sido isso. Raciocínios falazes. E muitos têm posto fé nessa astúcia do homem. Vamos compreender isso. Versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Muito bem. Paulo, ele estava ciente dos problemas, ciente dos perigos
E ele se apresenta aqui como se fosse um general, que inspeciona as tropas antes de uma batalha. E esse exército, a figura do exército, é o corpo de Cristo. É a igreja. São os cristãos. E nessa inspeção, ele vai inspecionar se está firmemente unido contra o inimigo. Esse exército de Cristo. E ele vai verificar o quê? A vossa boa ordem. Ordem indica organização hierárquica. Cada soldado no seu posto. Onde nem todos podem ser generais. E não tem como um general sozinho travar uma batalha. Por isso ele está verificando se está na ordem. Se eles estão prontos para a batalha. Estão prontos para agir. E ele está verificando também a firmeza da vossa fé. A firmeza retrata soldados em formação. Soldados prontos para o combate. Soldados colocando-se diante do inimigo numa frente coesa, unida. Essa falta de ordem, essa falta de coesão é que tem aberto brechas para o inimigo. E precisamos estar atentos a isso. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Aquelas coisas que parecem verdade, são ensinadas como verdade, mas não são verdades. Sim. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, conhecimento intelectual, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vocês estão percebendo que a fé não pode ser uma fé cega. A fé tem que ter discernimento, e o Senhor vai dizer. A fé tem que ter base na palavra de Deus, por isso Ele deu a palavra para nós. Versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, toda desobediência tem que ser punida. Mas como bons mineiros, é como ficar em cima do muro. Tem que parar com isso, gente. Heresia é heresia. Mentira é mentira. O falso é falso, não é verdadeiro. E nós temos que nos posicionar com ordem e firmeza. Estamos prontos para punir toda a desobediência. Senão o que vai acontecer? A mentira prolifera. E nós somos os soldados. Nós somos o exército para conter o inimigo. Notem, esse inimigo é sincretista. Significa o quê? Ele está no nosso meio. Ele está misturado. Só que ele tem que ser contido. Outra figura que Paulo mostra no nosso compromisso é a figura do peregrino. Versículo 6 de Colossenses 2. Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A vida cristã, ela é comparada a uma peregrinação, onde nós devemos estar atentos no nosso caminhar, no nosso viver, no nosso procedimento.
capítulo 1, versículo 10, ainda de Colossenses, ele já ressaltou isso. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Note que para você poder almejar ter crescimento intelectual e religioso, religioso no sentido de adoração, é necessário o quê? Crescer, maturidade no conhecimento de Deus. E como você vai conhecer a Deus? Pela palavra. Essa ênfase, Paulo também deu no livro de Efésios. Vamos lembrar que ele escreveu Colossenses em prisão. E na mesma época, ele escreveu Efésios em prisão. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como tem que ser o nosso caminhar? Como peregrinos nessa terra. Eu tinha pensado em pôr esse hino também, né? Sou forasteiro aqui. Nós somos peregrinos. A nossa pátria é celestial para nós os que cremos. Esse mundo jaz no maligno. Então nós somos peregrinos aqui. Só que enquanto aqui, nós temos que viver segundo as regras celestiais. Porque somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras. E essas boas obras, Deus de antemão preparou, para que andássemos elas. Note que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E quando Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele também preparou boas obras para que andássemos elas. Antes do mundo. Note que boas obras não é o meio de salvação. Boas obras é a maneira de verificarmos se somos salvos. Se vivemos nos caminhos de Cristo. Se caminhamos, se somos peregrinos, representantes do Senhor. Capítulo 4, versículo 1 de Efésios. 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andreis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Senhor é santo. E serem santos porque o Senhor é santo. E é tão difícil, muitas vezes, a gente escutar aí na rua. Você chega para o cidadão, ô fulano, tudo bem e tal, e dá para dar uma visita lá? Não. Daí o cidadão, isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Eu estou inventando uma situação. E o cidadão fala assim, fulano é lá da sua igreja? É. Ué, mas para ser crente daquela marca, eu fico onde eu estou. Por quê? Porque tem pessoas que não andam no modo digno da vocação que foi chamada. E precisamos mudar isso. Isso requer conhecer a Deus com dedicação intelectual e devoção. Versículo 17, ainda do capítulo 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Para, a vida antiga já passou. Tudo se fez novo. Não viva mais como você vivia antes de Cristo. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Note que
O intelectual está ligado tanto ao lado pecaminoso como ao lado de santidade. Volta no 17. Não mais andeis com os gentios, na vaidade dos pensamentos. Pensamentos egoístas, pensamentos pecaminosos, pensamentos que alimentam o ego, que alimentam a carne. 18. Obscurecidos do quê? De entendimento. Aqui de novo. Entendimento. Alheios à vida de Deus por causa do quê? Da ignorância. Volta aqui na cabeça de novo. Em que vivem, em que andam, da maneira como leva a vida aqui. Por causa do quê? Da dureza do coração. Capítulo 5 de Efésios, ainda, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, qual é o padrão? Imitador de quem? De Deus. Isso significa que todos precisamos aprimorar. Todos nós. Temos que ser imitadores de Deus. Como filhos amados. As pessoas gostam de Deus, sou filho de Deus. Mas precisa imitar o Pai. Versículo 2. E andai. A peregrinação aqui, de novo. Em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Consagra a sua vida ao Senhor. O seu viver, para que seja como aroma suave ao Senhor. Uma vida de culto, de adoração. Versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha a peregrinação aqui. Nós precisamos o quê? Andar como os filhos da luz. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Sábios. Por isso, Paulo está propondo encorajá-los. Ele está encorajando a ser um exército de informação, encorajando a ter uma vida de peregrinação santa. Ou seja, vocês começaram na fé, continuem firmes nela. Não se conduzindo por pseudo-verdades ou sofismas, verdades, entre aspas, inéditas, para alcançar o quê? Maturidade. Isso fora da verdade explícita da palavra de Deus. E a verdade explícita da palavra de Deus, ela não é alegorizada. Ela não é espiritualizada. Porque espiritualizar, ele nos leva a pseudo-revelações. E o povo gosta disso. Eu vou naquela igreja porque tem uma revelação, vai ter uma palavra para mim. Uma revelação para mim. Só que essa revelação não está na Bíblia, não está na palavra. Pega-se um texto, transforma-se aquele texto e induz a pessoa por um sofisma que parece verdade. E isso alegra a alma da pessoa. Mas não o Cristo. Não a verdade de Cristo. O egoísmo dela. Eu preciso da minha revelação. Ou da Bíblia é a revelação de Deus. Para mim, para você, para todos. Por que buscar outra que não está na Bíblia? Versículo 7. Ele vai trabalhar algumas figuras
figura do Colossenses. Colossenses 2,7. É a figura da árvore. Nele radicados. Nele radicados. Esse verbo vem da agricultura. Nele radicados, ou enraizados. E o tempo verbal deste verbo aqui indica uma ação realizada de uma vez por todas. Você está enraizado em Cristo de uma vez por todas. Interessante como as pessoas, para dominar as outras pessoas, colocam meios de cortar as raízes. Leizinhas, regrinhas, porque se você não vive dentro dessas leizinhas, essas regrinhas, você vai perder a salvação. Gozado. Só que não tem embasamento bíblico para isso. A Bíblia fala de vida eterna. Ele não fala, quando o Senhor nos dá vida, não fala, o Senhor te deu vida. Não. O Senhor te deu vida eterna. Só o fato de você discordar de Deus no sentido, não, eu não estou confiando. Por que eu não estou confiando? Porque o cara vai perder. Então ele não deu a vida eterna. O que ele deu então? Então nós temos que estar enraizados em fé no Senhor. De uma vez por todas. Por quê? Se nós somos as árvores, o Senhor é o solo. Então nós temos as nossas raízes em quem? Em Jesus. E o que vem? A raiz vai buscar o que na terra? Nutrição, alimento, fortalecimento, crescimento em Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só. Está aí, em ação. Acautelai-vos, atenção. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Note que o texto vai falar de duas árvores. Uma árvore do falso profeta, uma árvore do Filho de Deus, enraizado em Cristo. 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Nota, tem duas árvores aqui. Uma que produz bons frutos, outra que produz maus frutos. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não é coerente. Tem que ter coerência. O resto é palavrônio. O que é palavrônio? Isso que nós estamos cansados de ver na internet todo dia, os nossos filhos. Blá, 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 blá. Nada. E crente, grande parte é desse jeito. Blá, blá, blá. Fala que é crente, fala que é filho de Deus. Oh, abençoado, oh, bênção, oh, tal. Só que a vida longe de Deus. Sem conhecimento da palavra de Deus, sem oração, sem comunhão, sem nada. É só palavra. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não se aproveita nada. Nunca foi árvore que produziu fruto. Porque aqui está apresentando duas árvores. A de fruto mau e de fruto bom. 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como que está a peregrinação? O andar. É assim que você vai ser conhecido. 21. Nem todo que me diz
Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É o palavrão. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que é a figura do exército. Pronta para a batalha. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha quanta profecia no nome de Jesus. Mas com palavras que Jesus não falou, com promessas que Jesus não prometeu. E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. A figura da árvore. Voltando lá para o nosso texto base. Versículo 6, 7. Colossenses 2, 7. Nele radicados, raiz. Nele edificados. A figura do edifício. Esse verbo vem da arquitetura. Esse verbo está no tempo presente. Sendo edificado. É algo que a pessoa está experimentando, está vivendo, está provando, está crescendo, porque está sendo edificado sobre o Senhor Jesus, que é o fundamento, e nós devemos edificar sobre ele, que é a rocha. Edificar na vida espiritual é edificar o templo para a glória de Deus. Que templo? Nós não somos a habitação do Espírito Santo? Vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, que é Cristo. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Como você está construindo a sua fé? O seu relacionamento com Deus? Isso vai refletir em tudo. Refletiu na casa desse cidadão, na família dele. Muitas vezes, todos nós desejamos termos famílias de Cristo, pessoas sementes a Cristo. Mas, se não estamos edificando a casa sobre a rocha, como obter esse resultado? Não se leva a sério. A vida religiosa, ela é levada no bumba meu boi. É levada naquela situação. Eu faço o meu compromisso, vou lá na igreja. Quando eu estou lá, eu louvo a Deus, eu oro pelos meus, mas gente, aqui é o clima dessa coisa que tem que acontecer durante a semana, durante o dia a dia. Temos que estar edificados em Deus. Interessante que, com tantos anos de experiência de contato com as pessoas, muitas pessoas chegam chorando, lamentando. Está tão difícil. Senhor, me ajuda.
Puxa vida, eu posso te ajudar. Você quer marcar uma hora? Vou lá conversar? Você quer vir? Como que é melhor? Tal. Não. Senhor, me ajuda! Mas não quer saber de compromisso, de conhecimento, de mudança. Não está edificando a casa fora. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando seu rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Voltando lá no nosso texto, ou esses dois textos. Radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. A figura da escola, a instrução. Os fundamentos do cristianismo foram ensinados ali para Colossos por Epáfras, capítulo 1, versículo 7. 1:7. Segundo fosseis instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Eles foram instruídos por Epáfras. Epáfras era o pastor da igreja de Colossos. Paulo, para essa disputa, a situação está lá complicada, está surgindo certas coisas questionáveis, os profetas estão se filtrando, e daí Paulo escreve uma carta e envia para Colossos. É o que está acontecendo. Eles foram instruídos. Voltando lá no 2:7. Confirmados na fé, tal como fossem instruídos, lá por Epáfras. Lá eles criam, lá eles receberam a transformação. Só que essas verdades ensinadas por Epáfras, a Colossos, e as verdades que foram ensinadas a cada um de vocês, elas precisam ser confirmadas num alistamento militar, numa vida coerente nessa peregrinação, enraizados em Cristo, edificados sobre a rocha. Precisa haver esses frutos nessa árvore. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Conhecimento disso que nós estamos tendo. Tem que trazer transformação. Nós não podemos ser inativos e nem infrutuosos no quê? Que tipo de fruto ele está falando? Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. E o conhecimento está toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conhecimento do Senhor. Versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego. Se isso não está acontecendo, meu irmão,
precisa de um oculista espiritual. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha, pecados de outrora podem voltar as coisas. Estar de confissão, arrependimento para ter 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, de novo, o aspecto militar aqui, diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Que a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Portanto, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Fala em Gálatas 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suprida, olha aqui, a figura da árvore. Enraizado, alimentado, suprido. Voltando lá, Colossenses 2:6. Crescendo em ações de Deus. Crescendo. Esse verbo crescer, ele sugere um rio transbordando, indo para fora das suas margens. Uma vez que a nossa primeira experiência, quando conhecemos Cristo, quando nós nascemos de novo, foi como? João 3,5. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, que é a palavra de Deus, pelo Espírito que gera nova vida, não pode entrar no reino de Deus. Então, como que foi a nossa primeira experiência? Com água. A palavra. E o Espírito Santo germinou essa palavra e colocou dentro de nós o quê? Um poço de água viva. Capítulo 4 de João, versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará ter sede. Ele, conversando com a mulher samaritana, fala do poço de Jacó: quem beber dessa água vai voltar a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, que é a sua palavra, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você recebe água, crê, nasce de novo. O Senhor transforma você num poço d'água, mas para não ficar como poço. Para não continuar poço. Porque conforme nós formos crescendo, o que vai acontecer? Tem que transbordar, tem que ser um rio. Capítulo 7, versículo 37. 7 e 37. No último dia, no dia da festa, levantou-se Jesus e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E sabe onde está o problema, meu irmão? É que a maior parte dos crentes são um pequeno filete de água num brejo de lameado. É isso que tem sido normal. E nós não podemos ficar satisfeitos com isso. Ah, eu já nasci de novo, já está bom. Quando eu era criança, eu morava num lugar que tinha um jardim lá para baixo. Eu gostava dessa passarinha. Descia lá com esse.
E tinha um lugar, perto de uma árvore frondosa, que tinha um olho d'água. A água ficava sempre dando pulinho ali. Ali sempre tinha passagem. Eu ia lá perto dele. Mas estava no brejo. Não produzia nada. Era aquele olhinho pulando sim, mas você não conseguia beber, você nem sabia se a água era boa, que gosto que tinha. Só servia para passar aqui, não era? Assim é o crente. Satisfeito, eu nasci de novo, importante é ser salvo. É melhor ser um lixeiro no céu do que gerente no inferno. Olha só o raciocínio das pessoas. Mas não é isso que está sendo proposto. Precisamos ser rio transbordante. Transbordante. E quando nós vivemos tudo isso aqui, gera em nosso coração ações de graça. Ações de graça é o clímax da vida cristã. É o auge que o cristão pode almejar. Fazer parte do exército de Deus. Peregrinar representando a luz do Senhor no mundo tenebroso. Ter raízes profundas em Cristo. Sendo Cristo o seu alicerce. Sendo fiel estudioso da palavra de Deus. Palavra essa que é fonte de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Conviver transbordante como a enchente de um rio. A pessoa vai ter ações de graça. Esse cristão vai enxergar motivos de gratidão pelo privilégio de servir a Cristo. Pois Cristo, ele compreende que é superior, é suficiente ao filosofismo. Então, esse ensinamento de Paulo, os versículos 4 a 7. Esse ensinamento de Paulo, ele se aplica à sua igreja de todos. Se aplica a minha vida e a sua vida também. Se aplica às nossas vidas. E precisamos viver para o inteiro agrado do Senhor. Cantamos isso nos hinos hoje aqui. Os hinos são de adoração, de louvor, para ser refrigério para aquilo que cremos, ser adoração, Senhor. Só que aquele hino só vai ser culto e adoração se eu estiver vivendo aquilo que eu estou cantando. Então, eu estou dizendo que isso esteja em todos os nossos corações. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Então, Zé, você pode fazer a oração final? Irmão, graças a paz. Amém. Pai Celeste, nós louvamos e agradecemos a Deus por ouvir a tua palavra nessa manhã. Louvamos a Deus por cada família que foi representada, pelas nossas vidas carregadas em Ti, pela ajuda do Espírito Santo na nossa vida, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Por de nós precisamos de Ti, ó Deus. Sem o Senhor nada podemos fazer, vida. O Senhor é que rege as nossas vidas, o tempo, o mundo, tudo está nas Tuas mãos. O Senhor tem cuidado de nós, e nós temos recebido de Ti muitas e muitas vezes, sem medidas. Esse mundo está tão tenebroso, mas o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Deus da excelência, o Deus maravilhoso, justo e verdadeiro Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração para receber a Tua palavra. E nós temos alegrado porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nós cremos no Senhor, porque o Senhor um dia prometeu, o Senhor irá cumprir a Tua palavra.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, que um dia nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor do nosso Deus, o amor infinito, a graça maravilhosa do nosso querido Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe.